Pessoal, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui com o CSS Grid, né, com os grids layouts, é a gente criar estruturas responsivas, tá? Bom, como assim? Vamos lá, vamos entender aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai querer deixar nosso layout responsivo é fazer com que o conteúdo se adeque ao tamanho do container, certo? Então, para demonstrar como é que a gente pode fazer com que o CSS Grid se adeque ao tamanho do container, eu criei aqui um documento chamado 49_grid, tá? E basicamente ele tem um grid container com 12 grid items e aqui coloquei um CSS bastante simples aqui, tá? Não tem nenhum segredo, uma largura de 90%, um background cinzinha, uma margem para ele ficar centralizado. Já coloquei o display grid, né? Já transformei em grid container e também coloquei um grid gap de 10 pixels, que é essa parte cinzinha aqui. E no grid item, basicamente, background color, um paddingzinho e um font family, ok? Tranquilo. Então, para eu transformar esse meu grid item, esse meu grid container, em, por exemplo, em duas colunas, a gente já sabe fazer isso, certo? Então, vamos lá. Grid, template, columns. E aqui, então, vou colocar, por exemplo, um repeat, repetir duas vezes de 100 px cada coluna. E tá lá. Temos, então, o nosso grid ali montado, certo? Salvei o documento, ele já está sendo visualizado aqui. Agora, repara uma coisa. Eu tenho duas colunas de 100 pixels cada, tá? E o meu grid container está em porcentagem, ele está ocupando 90%, tá? 90% do quê? Do tamanho do body aqui no caso, tá? Então, o que está acontecendo? Se eu aumentar esse cara para cá, olha só, se eu aumentar esse cara, a gente vê que o meu grid, ele sempre vai ter essa configuração, duas colunas, 100 px cada coluna, tá? Ou seja, o meu conteúdo não se encaixa dentro do meu grid container, tá? E como que eu posso fazer, então, para fazer com que esse meu conteúdo se encaixe aqui no tamanho, né, do tamanho do meu grid container? Como que a gente pode fazer? Para isso, eu tenho duas palavras, tá? Eu tenho duas palavras mágicas, que é autofill e autofit, tá? Então, eu quero mostrar como que esses caras vão funcionar. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. A primeira coisa, eu não quero que esse cara repita duas vezes. Eu quero fazer ele se encaixar ali, tá? Então, eu vou utilizar aqui uma palavra chamada autofit, tá? Primeiro, vamos ver como é que esse cara vai funcionar. Então, coloquei o autofit. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ó. Se eu aumentar um pouquinho esse cara, olha só. Ele já vai se encaixando ali, tá? É como se ele estivesse trabalhando com um float left, né? Ó, se couber mais grid items, ele vai lá e adapta, né? E coloca o conteúdo lá no espaço sobrando. Ou seja, eu estou pedindo para repetir, mas auto fit. E aí, o que, que acontece se eu colocar o autofill? Vamos dar uma olhada primeiro aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho, tá? Então, repare, ele tem esse comportamento, ó. Se eu aumento, ele vai se encaixando ali. Agora, vamos colocar o autofill desse jeito. Repara, vamos ver o que, que mudou. Ó. Vou salvar, vou diminuir um pouquinho aqui. Bom, a princípio, ele está funcionando exatamente da mesma forma, né? Agora, para a gente entender a diferença, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu HTML e vou comentar algumas linhas. Sei lá, eu vou deixar 4 grid items ali. Vou comentar esse cara, Ctrl, ponto e vírgula no nosso brackets, tá? E vamos ver aqui, ó. Eu vou diminuir, deixa eu comentar só mais uma, trazer esse cara para cá, desse jeito. Muito bom. Então, temos ali 3 colunas, tá? O autofill é o que está agora. Deixa eu colocar novamente o autofit, desse jeito. Salvei, não mudou nada, tá? Mas, o que está acontecendo na prática é, esse cara aqui, ele está criando outras colunas escondidas aqui, tá? É que a gente não está conseguindo ver, por quê? Porque esse cara está com 100 pixels cada coluna, então a gente não está conseguindo visualizar. Para a gente ver de verdade essa diferença, eu não vou poder colocar um valor fixo desse jeito aqui, colocar
os 100 pixels. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir para ele colocar no mínimo 100 pixels e no máximo uma fração. Tá? E para isso tem uma outra palavra mágica aqui que veio junto com o CSS Grid, que é o min max, desse jeito. É uma funçãozinha, tá? Ela abre e fecha parênteses ali, ok? Desse jeito aqui. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, no mínimo 100 pixels e no máximo um FR, desse jeito. Agora, o que está acontecendo? Ele está colocando cada coluna como sendo no mínimo 100 pixels e no máximo uma fração, tá? No caso aqui, uma fração cada uma e tá lá. Se eu aumentar um pouquinho, repara, esse cara ele está sempre se adequando, tá? Se eu aumento, ele está ali como sendo, está obedecendo o quê? Uma fração. Se eu diminuir esse cara até que ele fique no mínimo 100 pixels, o que vai acontecer? Uma linha vai lá para baixo, né? Olha só. Mais um pouquinho, aí. Ok? Então, uma linha foi lá para baixo e esse cara está com 100 pixels. Se eu aumentar, repara aqui o tamanho aqui do meu grid item, né? Ele vai aumentando também. Quando esse grid container tiver mais do que 300 pixels, ou seja, cabe 3 colunas, ele já vai se adequar. Olha só, repara ali, aqui. Olha lá, ok? Aumentou um pouquinho. Maior do que 300 pixels, cabe 3 colunas de 100, então ele vai lá e encaixa ali, ok? Então, qual que é a diferença do AutoFit para o AutoFill? Vamos lá, vou mudar aqui novamente para AutoFill, desse jeito. Salvei, vamos aumentar um pouquinho esse cara, e aqui que está a manha do gato, ó. Repara o seguinte, o que está acontecendo aqui na prática é que, como agora esse cara ele tem maior, né? Ele tem mais do que 400 pixels e em 400 pixels cabe 4 colunas, né, de 100 pixels cada uma. É como se tivesse uma coluna meio que escondida aqui, uma coluna oculta aqui do lado direito, tá? É isso que está acontecendo. Então essa é a diferença. Olha só, agora já cabe 5, né? Cabe uma coluna oculta aqui e uma coluna oculta aqui. Então temos 5 colunas com 2 colunas meio que escondidas, meio que implícitas, tá? Então, a diferença do AutoFill para o AutoFit é essa. O AutoFill ele vai criar meio que colunas escondidas, o AutoFill não. Desculpe, o AutoFit não. O AutoFit ele vai fazer caber sempre, tá? Então, se é 3 colunas sempre. No AutoFill, se couberem mais colunas, ele vai lá e reserva o espaço das colunas ali, mesmo que eu tenha, né, menos itens, tá? Se eu descomentar esse cara, vamos tirar esse daqui também, e tá lá. Agora eu tenho novamente as 12 e agora a gente quase não vai conseguir perceber muita diferença, né? Olha só, tá? Se eu voltar aqui para AutoFit, desse jeito, salvei, repara que não conseguimos ver mais muitas diferenças. Ou seja, para isso eu precisaria que tivesse ali colunas ocultas para poder perceber, tá? Agora, deixa eu fazer mais uma coisinha aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui, ó, colocar um grid template rows e eu vou colocar 100 px, 100 px, desse jeito, tá? O que está acontecendo aqui? A minha linha tem 100 pixels, a segunda linha tem 100 pixels e essa outra linha aqui embaixo, né? Essa outra linha aqui embaixo, ela não faz parte da grid, né? Como a minha grid ela tem apenas 2 linhas, qualquer linha que venha a ficar embaixo, se eu diminuir mais para criar mais linhas ali embaixo, olha só, esses caras aqui eles vão ter o tamanho padrão. Eu estou vendo uma pequena altura por causa desse padding aqui, ó. Cadê? Por causa desse padding aqui. Se eu tirar esse padding e colocar, sei lá, 5, olha só, repara que agora ficou bem menorzinho ali, tá? Ou seja, as linhas que são criadas automaticamente quando não cabe no meu grid container, elas não têm, né, aquela altura definida no meu template row, tá? Ou seja, se eu quisesse que essa linha aqui, a terceira, tivesse também 100 pixels, eu deveria vir aqui 100 pixels. Tá? Ah, sobrou uma, então vou vir aqui e coloco mais 100 pixels, tá?
Desse jeito, agora tudo tem 100 pixels. Só que se eu diminuir um pouco mais, temos ali agora duas linhas, né, abaixo, que foram criadas automaticamente. Como eu só tenho 4 aqui, as 4 têm 100 pixels, mas eu tenho mais duas ali embaixo que não está sendo aplicado àquela altura, tá? Será que tem um jeito automático de eu criar isso, né? De eu falar que toda linha criada sempre vai ter uma determinada altura? Tem sim, só que eu vou te contar no próximo vídeo. Até lá!